Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro, dia de um desafio difícil contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, que pode valer novamente a entrada do Inter na zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores dentro do G4. Quero falar também sobre os jogadores que o Inter está observando na Europa e um jogador avaliado e que está entre os mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Ele joga hoje no Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Dia de jogo do Colorado, mas também outras informações importantes pra gente debater aqui no canal. Então já te inscreve aí, ó, vocês estão pecando na inscrição. Tá vindo pouca inscrição, então te inscreve aí no canal, neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Aplicativo para você ficar em dia com o teu veículo, carro, moto, caminhão, tudo em dia com a Zapay. Baixa agora, consulta a placa do teu veículo de forma gratuita, paga IPVA, paga licenciamento, paga também as multas que tu venha receber e até a notificação de multa você recebe lá no aplicativo Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos falar sobre Internacional porque tem alguns pontos, tá? Até separei alguns tópicos aqui pra gente não se perder. Quero falar primeiro, gente, sobre um levantamento recente feito pela CIES, o Observatório do Futebol, que apontou os jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, gente, tem alguns nomes, tá? O principal, por exemplo, é Luiz Henrique, jogador do Botafogo, que está inclusive na seleção brasileira do Dorival Júnior neste momento, jogador melhor avaliado, né? Na casa dos 35 milhões de euros, né? Um valor bem significativo do atacante do Botafogo. Se a gente pegar a lista, vamos lá, tá? Primeiro Luiz Henrique, segundo Flaco Lopes do Palmeiras, estimado de 22 a 30 milhões de euros. Terceiro, Pedro do Flamengo, né, de 20 a 28 milhões de euros. E aí, gente, chegamos no sétimo lugar, que está o único jogador do Inter citado entre os 10 primeiros, que é Rafael Borré. Jogador colombiano, convocado inclusive, né, na última lista da Colômbia, ou seja, vai jogar, né, os jogos eliminatórios da Colômbia para a Copa do Mundo. Borré, valor estimado de 11 a 14 milhões de euros, ou seja, o dobro do que o Inter pagou. Então o Inter já valorizou esse jogador. Óbvio que o objetivo não é vendê-lo, mas está entre os mais valorizados do Brasileirão. Acima do Borré, Luciano Rodrigues do Bahia, Yuri Alberto do Corinthians, Paulinho do Galo e aí os três, né? Pedro, Flaco Lopes e Luiz Henrique. Ainda foram citados, tá? O Bobadilha do São Paulo, o Thiago Borbas do Bragantino e o John Arias do Fluminense. Então, legal, né? E esse estudo, né? Esse levantamento que valoriza aí o atacante do Internacional. Falando também, gente, sobre a viagem, né, dos dirigentes colorados em solo europeu, afinal o Inter está observando dois jogadores, né? O Inter, como eu tenho dito para vocês aqui, o Inter vai reformular o seu plantel para a próxima temporada no setor de defesa. Isso é muito claro. Existe, né, a necessidade de o Inter contratar jogadores, zagueiros no plural, para disputa, né, do próximo ano, ainda mais que o Inter está tratando da questão do calendário cheio, de ter, né, a obrigação de quebrar a sequência do Grêmio no Campeonato Gaúcho, a disputa de uma Copa Libertadores que é iminente, Copa do Brasil que deve começar um pouquinho mais tarde e também, né, do Brasileirão. Dito isso, tá? Dois jogadores, né, estão na mira. O primeiro a gente falou bastante ontem, que é o Juan Jesus, zagueiro de 33 anos que está no Napoli da Itália. Tem toda essa situação envolvendo o Vitão. Convido vocês a assistirem um vídeo que eu postei ontem aqui no canal, esmiuçando, né, esta possibilidade do Napoli levar o Vitão e isso abrir uma brecha para o Juan Jesus aparecer aqui na próxima temporada, já que o vínculo dele lá está acabando em junho de 2025, tá? E o outro nome é Pablo Mari. Esse o Inter enxerga como uma prioridade. Afinal, é um zagueiro experiente, alto, e que já sabe, né, como funciona a coisa aqui no continente sul-americano, por mais que seja espanhol. Afinal, ganhou a Libertadores com o Flamengo, ganhou o Brasileirão com o Flamengo e tenta, né, voltar a esta boa fase. Afinal, desde que ele saiu do Flamengo, foi jogar no Arsenal, não conseguiu render o que se esperava, né, rodou aí por outros times até chegar no Monza da Itália, onde é titular absoluto por lá, mas a gente sabe que o Monza da Itália também não tem grandes perspectivas, né? Vamos ser sinceros. Mas
de qualquer forma, né, é o que a gente pode projetar aqui, né, o Inter que está em solo europeu, com 2 profissionais, o Felipe Dallegrave e o Ricardo Sobrinho, e vamos ver, né, afinal, foi o que o Mazzuco disse, a janela de transferências ela abre em janeiro, mas a janela abrir em janeiro significa que o Inter pode registrar jogadores em janeiro, as movimentações têm que acontecer antes. Então o Inter já está aproveitando essa reta final de Campeonato Brasileiro, sabendo as carências que tem, sabendo a necessidade do plantel, ouvindo também, obviamente, o Roger Machado e a sua comissão técnica, que estão no dia a dia lá do CT, sabendo, né, os jogadores que são visados pelo mercado estrangeiro, que o Inter pode vir a perder e que terá de repor. Então tudo isso está acontecendo, a gente vai ficar em cima para trazer todas as informações para vocês. Aliás, a informação que eu obtive ontem também é que existe a possibilidade de alguns scouts do Arsenal estarem no Beira-Rio hoje à noite para acompanhar o Gabriel Carvalho, por mais que ele não esteja entre os cotados para começar o jogo, tá? Lembrando, o Inter e o Fluminense jogam hoje à noite, 7 da noite no estádio Beira-Rio. O técnico Roger Machado não conta com Wesley, que levou o 3º cartão amarelo, não conta também com o Fernando, e o Inter está praticamente escalado, com Rocher, Bruno Gomes, Rohel, Vitão e Bernabé, Rômulo e Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata e Wanderson, e na frente o Rafael Borré. Do outro lado, gente, o Fluminense do Mano Menezes tem muitos desfalques, tá? Caô Elias, o atacante, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Thiago Santos, Felipe Melo e o goleiro Fábio, tá? A tendência de escalação com Vitor Eudes, goleiro, Samuel Xavier, Thiago Silva, né, aqui é um grande jogador, Manuel e Diogo Barbosa, Martinelli e Facundo Bernal, Guga, né, improvisado como meia-direita, Lima e Keno, e na frente o nosso algoz, né, o Germán Cano, que esse ano desaprendeu a jogar futebol, né? Tomara que hoje ele não reaprenda, afinal a temporada dele é muito ruim e nem de perto a temporada que ele fez no ano passado, né? Lembrando que o Inter é 5º colocado, então pode, né, se vencer hoje, dormir no G4 até quarta-feira, quando o Flamengo entra em campo pelo Brasileirão e joga contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O Inter precisaria de uma derrota do Flamengo, afinal, né, o Flamengo ainda segue com 2 vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem 58, o Inter tem 56, o Inter que dá uma olhadinha aí também no Fortaleza, que joga nesta rodada no sábado à noite contra o Vasco da Gama lá no Castelão. E, bom, tem aí Palmeiras e Botafogo, eu acho que dificilmente esse título escapa do Botafogo, tá bom? Não esquece de passar na KTO, hoje tem a KTO Hora, né, do meio-dia às 2 da tarde, então você colocando, né, o seu primeiro depósito, o seu primeiro cadastro entre meio-dia e 2 da tarde, você ganha free spin, né, que é para jogar lá no cassino da KTO, e cara, tem free bets para você palpitar e se divertir no jogo do Internacional. Odd do Inter 1.52, Fluminense 6.6, odd cabalística aqui do Fluminense, empate pagando 4. Tem um odão KTO para o Borré marcar a qualquer momento, 2.51. Eu acho que esse jogo é do Bernabé, tá? Tô apostando em 2-0 para o Internacional lá na KTO.com. Utilize o cupom COLAR, né? Como eu disse, para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!